Então quer dizer que agora o MBL descobriu que o Estado no Brasil é uma coisa legal. Precisa de Estado. Aquele papinho liberalóide Faria Limer, Faria Loser, agora é coisa do passado? Bom, vá lá, né? Antes tarde do que mais tarde ainda. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 16 de maio de 2022. Eu começo com toda a humildade do mundo pedindo para que você inscreva-se aqui no canal. Sim, meu filho, inscreva-se agora aqui no canal. Sim, minha filha, clique aí no sininho, ative as notificações, assim o YouTube te avisa quando pinta vídeo novo por aqui. Claro, quer se tornar membro aqui do canal? Clube de membros, a partir de R$ 3 você se transforma em membro e tem live exclusiva para os membros do canal. Hoje não. Essa semana vai começar. Acho que quarta-feira vai ser a live exclusiva para membros do canal. Muito obrigado a todas e todos que estão se associando, se tornando membro aqui do canal, fortalecendo a sustentabilidade econômica, financeira do trabalho aqui no YouTube. Obrigado de coração a todas e todos. Bora lá. Saiu hoje uma entrevista na Folha de São Paulo, uma longa entrevista do Renan Santos, um ali dos mentores, um dos líderes do MBL, em que ele faz umas considerações bastante interessantes. A entrevista foi concedida aos repórteres Fábio Zanini e Guilherme Seto e foi publicada, como eu falei, hoje, na segunda-feira, na Folha de São Paulo. E ali se trata basicamente de uma reflexão, de uma análise do Renan Santos, uma das figuras aí, uma das personas que dão cara ao MBL, uma avaliação desse tsunami na qual o movimento enfrentou, recentemente. Primeiro com a fala do Kim Kataguiri, lá no Flow, no Flow Podcast, em que ele compreende e acha um equívoco a criminalização do nazismo na Alemanha. Quando a deputada Tabata Amaral pergunta se foi um erro na Alemanha, na lógica alemã, criminalizar o nazismo, ele acha que foi. Naquele podcast em que o monarca sofreu cancelamento e talvez por conta da desproporção do absurdo dito pelo monarca, a coisa tenha ficado um pouco barata para o Kim Kataguiri. Eu acho até que ficou. E depois, na sequência, com aquele comportamento objeto, com os áudios sexistas do deputado, ex-deputado, já que renunciou, Arthur Duval, o Mamãe Falei, em relação às ucranianas, quando eles tentam surfar, pegar onda, tirar uma onda ali na guerra da Ucrânia, ganhar uma popularidade, tudo mais, e aqueles áudios para um grupo que ele mandou de amigos, amigos de futebol, segundo ele falou, em relação às mulheres ucranianas, e tem uma frase que já estará para sempre nos anais da política brasileira, elas são fáceis porque são pobres. Isso aí, de fato, essa frase já está marcada, é uma tatuagem na alma do Arthur Duval, do Mamãe Falei, e também, por que não dizer, do MBL, já que ele era a figura, uma das figuras, de proeminência política dentro do movimento. Aqui é um meia-culpa do Renan, como normalmente quando o MBL quer fazer esse meia-culpa, é o Renan Santos que vem a público, Primeira vez foi meia-culpa em relação a degradação da qualidade do debate político no Brasil, que o MBL tem sim responsabilidade, e se hoje temos uma argumentação tão chinfrim, polarizações tão violentas, uma disputa mais memética do que conceitual, sim, as digitais do MBL elas podem ser encontradas nessa degradação, na piora da qualidade do debate público brasileiro. E o Renan Santos já tinha feito esse meia-culpa um tempo atrás. Parece que ele é o especialista em meia-culpa, do MBL. Outros vão lá, fazem cagada, ele também, mas quem se posiciona para fazer uma contemporização, uma análise e até uma tentativa de correção de rotas costuma ser o Renan Santos. E aqui nessa entrevista de hoje, para mim, a grande tentativa de correção de rota é um distanciamento do MBL, Movimento Brasil Livre, do liberalismo. Veja você, aqui as duas últimas perguntas dessa entrevista do Renan, que tem 38 anos de idade. A penúltima pergunta é o seguinte: a atuação dos governos no período da pandemia fez com que vocês repensassem a visão sobre a intervenção do Estado e o papel de mercado?
Você não se recorda? O MBL era daquele segmento que é do privatiza tudo, onde tem Estado é ruim, tudo do Estado é uma merda, só serve os trem privado e tal, não sei o quê. Uma grande falácia e um equívoco, compreendendo a realidade e a disparidade social que existe no nosso país. Eu sempre falei, a mão invisível do mercado só serve para passar a mão na tua raba, tirar a tua carteira, arrancar seu dinheiro e jogar a carteira na tua nuca. A mão invisível do mercado só serve para apalpar as suas nádegas, apalpar a sua bundeta. É isso que serve a mão invisível do mercado. Claro, vamos lá. Resposta do Renan Santos à Folha de São Paulo. Abre aspas. O liberalismo que se tornou mainstream no Brasil, do qual o MBL foi o grande condutor, pelo menos até 2018, se esgotou. Veja você a força do que ele diz. Não teve respostas na pandemia. Não tem respostas para a complexidade de um país como o Brasil. Isso gerou um abismo para nós. Nossos mandatos começaram a se debruçar sobre problemas políticos reais e contingências regionais. Na pandemia, é óbvio que você tem que ter uma ação do Estado. Fomos muito criticados no meio liberal por defendermos lockdown, uso de máscara. Isso gerou um estranhamento na nossa base. Percebemos o quanto desse liberalismo é uma visão anglo-saxônica que é importada para cá, que é descolada das visões culturais e regionais nossas. O repórter volta a pergunta para o Renan Santos. Isso significa um liberalismo com algum Estado? Agora, novamente, o líder do MBL responde, abre aspas, tem que ser. É um liberalismo que entenda nossas características culturais e nossos problemas políticos. Para a gente defender o que a gente defende, a gente tem que ficar de costas para a Faria Lima e olhar para o resto. Vou ficar falando em menos Estado na pandemia? Mão invisível não vacina ninguém. Assim termina a resposta. Tem alguns pontos aqui que a gente tem que aprofundar a análise. Primeira coisa é aquilo que eu falei no começo do vídeo, né? Antes tarde do que mais tarde ainda. Antes tarde do que um senhor, já vivendo a sua senilidade, como Paulo Guedes, ainda envolto desse ideário que é completamente estapafúrdio e não condizente com a realidade brasileira. Então vá lá, antes o Renan reconhecer isso com 38 anos do que o Paulo Guedes, já vivendo sua senilidade, não conseguir reconhecer o óbvio ainda. O liberalismo, para um país com as discrepâncias sociais, regionais e culturais, para usar os termos que o Renan Santos usou aqui, é impossível, né? É impossível. O Estado serve sim como indutor, uma tentativa de correção dessas disparidades. Aos 38 anos, Renan Santos parece que percebeu isso. O Saxida, um senhor na meia-idade, Paulo Guedes, um senhor vivendo sua senilidade, vivendo a sua terceira idade, sua velhice, não conseguiram perceber isso ainda. Então vá lá, ponto para o Renan Santos. E aqui, honestidade intelectual. Que eu acho bom elogio, que eu acho ruim eu critico. Não queira militância. Já falei, você quer militância, tem 1000 canais aqui no YouTube que fazem militância muito melhor que eu. Porque eu não faço militância, eu faço jornalismo. E eu não abdico da minha honestidade intelectual. A fala do Renan é boa. É melhor do que todas as coisas que ele já falou de economia. Ainda tá o que eu penso? Mas não. Mas inegável que melhorou. Na minha percepção de mundo. Compreenda. Vamos voltar a outro ponto interessante aqui dessa fala do Renan Santos. Não teve resposta na pandemia. Aí ele pula, né? Fomos muito criticados no meio liberal porque defendemos lockdown e uso de máscara. Veja você o nível do liberalismo brasileiro. Se eles são criticados no meio liberal por defender o lockdown e o uso de máscara, o liberalismo brasileiro é, antes de tudo, anticientífico. Ele nega os preceitos, os estudos acadêmicos, porque era isso, lockdown e uso de máscara, que os especialistas da área falavam. O liberal brasileiro é um reacinha, é um leitinho com pera. É alguém que acha que, porque o papai dele pagou a escola particular dele, ele merece. Olha o que o Renan está reconhecendo. O MBL, por defender, consulta o técnico, consulta o especialista para ver o que fazer, foi tirado no meio liberal. Ô, reaçada de merda, hein? Esse meio liberal é uma beleza. Com liberais assim, não é à toa que os caras sempre colam num golpista, né? Sempre colam no golpista. Esse liberalismo brasileiro realmente lamentável. Continuando aqui a tese. É uma pena que tenha
tenha sido necessária uma pandemia de proporções bíblicas para que o MBL reconhecesse o óbvio. Não dá para abdicar da presença do Estado. Vou falar um palavrão aqui para o MBL. Da social-democracia num país com as desigualdades crônicas que é o Brasil, que tem o Brasil. Vá lá, antes tarde do que mais tarde ainda. Tá reconhecendo alguma coisa aí. Mas assim, precisa vir cair um meteoro na terra do não olhe pra cima, assim, né? Pro liberal brasileiro reconhecer o óbvio. E aí você vê, né, outro ponto interessante aqui, ó. Pra gente defender o que a gente defende, a gente tem que ficar de costas para a Faria Lima e olhar para o resto. Olha o reconhecimento explícito, não é tácito não, é explícito, de que a Faria Lima, os Faria Limers, ou os Faria Losers, não dão conta de compreender a complexidade do país. Os caras só olham para os jardins. Só olham para aquela região chique de São Paulo. Eles não dão conta de enxergar que tem gente na fila do osso. Eles não conseguem perceber que tem brasileiro cozinhando com graveto porque não consegue pagar a porra do botijão de gás. E aí? Ah, mas a Petrobras está pagando dividendos fabulosos. Tá. Às custas de muita Dona Maria, de muito Seu Zé, se queimando todo com álcool, enchendo as unidades de urgência e emergência desse país, porque não tem dinheiro para comprar. Fico até nervoso. Para comprar um gás. É o tipo do liberal brasileiro. Vale a pena a leitura da entrevista completa. O link tá colado aqui na descrição do vídeo. Vale que você leia tudo. Aqui eu foquei mais nesse ponto, que foi o que mais me indignou. Mas tem outros pontos que vacila grande também. Defende voto nulo no segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Mais uma vez trabalhando a falsa equivalência. Falando que o Lula tá mais pro Orbán, quando eu discordo frontalmente disso. Ele fala um pouco do Sérgio Moro também, das intenções golpistas de Jair Bolsonaro. A entrevista é muito boa, viu? A entrevista é muito boa. Vale a leitura para você compreender essa nova tentativa de reposicionamento, de meia-culpa do MBL. Quero saber o que você pensa. Leu a entrevista? Viu meu comentário aqui? Por favor, deixa a sua opinião, deixa seu comentário aqui para eu sacar o que você percebeu, o que você leu disso aí tudo. Maravilha? Chegou até aqui, like. Deixa aquele joinha esperto, aquele joinha que fortalece e faz o vídeo chegar mais longe. Joinha, joinha, joinha. Quer fortalecer? Pô, tem dois jeitos. Tem o valeu aqui embaixo, você manda aquela graninha, e tem o Pix, 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 Pix. Ajude a contribuir com a sustentabilidade econômica e financeira do canal aqui, velho. Porra, me ajuda aí. E sim, Clube dos Membros, a partir de 3 míseros reaisinhos, 3 reaisinhos, você se transforma em membro do canal. Maravilha? A live de sexta-feira foi ótima, cara. Eu e o André Rodrigues fizemos uma parte com o Léo Razuc e o Léo Bigode do Goianóis. Falaram da Bons Tisco, falaram do festival. Foi bem massa o papo. E teve a parte só nossa também, no começo e no final da live. Assistam lá, que foi excelente, excepcional o papo. Maravilha? Rapaziada, ótima segunda-feira, excelente semana. E eu termino com aquele clássico. É nóis!